Fala, meu amigo, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Concluso, o nosso podcast, segunda temporada, e hoje num estúdio, num cenário novo, aqui totalmente preparado para vocês, para nessa nova temporada do nosso podcast. Esse podcast que tem o patrocínio master da Innovise, Soluções Digitais, da Blue Chip Media, que faz esse episódio, faz esse podcast acontecer. E pessoal, para comemorar esse cenário novo hoje, esse novo episódio, eu trouxe aqui esse meu amigo, que ele fala muito sobre mentalidade humana, ele que é formado, currículo do homem é extenso, tá? Ele que é mentor de performance, graduado em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo, pós-graduado em Comportamento Humano, pós-graduado em PNL para Liderança, pós-graduado em Neurociências, pós-graduado em Psicanálise, MBA em Master Coach. Eu precisava de quase um episódio inteiro para falar o currículo desse homem. Tudo bem, Brunão? Seja muito bem-vindo. Valeu, Brunão. Obrigado. Isso que eu não coloquei as pós no direito, né, cara? Eu falei, acho que não precisa dessa parte, né? Mas a minha jornada, ela começou com o direito, cara, e eu me sinto muito à vontade, muito feliz, muito honrado com o teu convite e de falar com o público que faz parte da minha formação, né? Eu venho do direito, entrei na faculdade de direito com 19 anos de idade. Então, alguns anos atrás, né? Uns 10 anos só. Essa parte a gente não precisa contar. A gente edita depois. Mas eu entrei na faculdade de Direito com 19 anos de idade e eu tinha o sonho de ser delegado de polícia. Então, eu fui fazer o direito para ser delegado. E dali eu fui descobrindo o mundo, cara. Então, em 2015, eu comecei a prestar concursos. E foi o ano que eu passei no exame de ordem e falei, agora eu vou viver o mundo, né? Vamos para os concursos. E fiz pós-graduação em Direito Público, então me especializei em Direito Constitucional, era uma área que eu amava, ainda amo, vira e mexe. Daqui a pouco eu vou até te contar, hoje eu tive uma discussão de direito consumidor no meio do caminho, mas eu brinco que tá na veia, né? E eu sempre brinco que a petição, a gente sabe que ela é boa quando ela começa por amor ao direito, vamos ao debate, né? Exato. E aí eu sempre me perguntei se isso era o ego ou se isso era realmente a razão. E alguns anos depois, na minha trajetória de concursos, eu fui aprovado num concurso para a segunda fase, lá no estado do Nordeste e no outro estado no sul do país. E eu acabei escolhendo ir para o Sul, por questões de salário principalmente. O salário não chegava a ser o dobro, mas era muito melhor, o plano de carreira era muito melhor. E aí abandonei um, abracei o outro com as duas mãos e no meio do caminho o concurso teve um cancelamento e eu fiquei sem nenhum nem outro. E aí, cara, eu comecei a desenvolver uma depressão. E eu falei, caramba, o que está acontecendo? Porque é fácil, eu não perdi algo que eu já tinha, eu perdi algo que eu tinha perspectiva de ter. Por que eu tô tão triste assim? Por que isso tá acabando comigo? E eu comecei a pegar uma aversão, né? Hoje o pessoal chama de ranço, né? Mas ao direito, eu não consegui estudar direito. Eu abri um livro, eu abri um contrato, cara. Quantos e quantos contratos eu celebrei sem ler? Porque eu comecei a pegar uma aversão àquilo. E aí, um dado momento da minha vida, eu conheci um treinamento de inteligência emocional. E aquela história de coach. Falar, coach não, tô fora. Esse negócio de coach, eu tô fora, não quero saber de coach, não preciso de um coach na minha vida. E um dia eu dei o braço a torcer. Eu falei, eu vou lá conhecer isso. E o cara aplicou uma técnica que meses depois eu vim descobrir que aquilo se tratava de PNL, porque pra mim PNL era aquele negócio de abraçar árvore. Não sei se você pegou essa época do pessoal de abraçar árvore, mas tinha PNL que era abraçar árvore. E eu falei, isso aí pra mim é loucura e tal. E eu fui estudar aquilo. E uma das técnicas que foram utilizadas naquele treinamento... E eu brinco que assim, hoje eu vejo que é técnica, né? Na hora eu só entrei, fechei o olho e fui. Parecia um parque de diversões. Vamos pegar a montanha-russa e vamos embora. Só fui curtindo. É a chamada visualização. É onde você quer estar. E esse é um erro que 99% das pessoas cometem. As pessoas são acostumadas com a vida a lá Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. O que for acontecendo, a gente vai abraçando, né? Vai indo. As pessoas simplesmente vão sendo levadas, vão sendo guiadas. Entrei numa faculdade de Direito porque meu pai queria, porque minha mãe queria, o sonho do meu pai era que eu fosse advogado, o sonho da minha mãe era que eu fosse advogada, que eu honrasse o escritório da família, e a pessoa vai levando. E aí, quanto tempo depois ela descobre que ela não está feliz com aquilo? Eu vejo alguns colegas de faculdade que hoje estão no Instagram e são cozinheiros, são chefe de cozinha, com OAB.
porque o direito não era a paixão deles, eles simplesmente seguiram. Mas muitos eles seguem, eles têm aquela paixão, eles têm aquele amor, e eu admiro muito isso. No entanto, eles estão no efeito manada. Eles acordam, fazem audiência, vão para o escritório, fazem a petição, vão para uma pós-graduação à noite e vão para casa. Ou vão dar aula numa faculdade, porque agora não estão mais na fase da pós-graduação, já estão na hora de passar o conhecimento à frente, mas continuam naquela vida, aquela roda dos ratos. E um dia eu olhei e falei, não é isso que eu quero para minha vida. Para você ter uma ideia, eu refleti um tempo depois que eu não ia ser feliz no concurso público. Porque eu sempre ia querer algo mais. Porque qual ia ser minha vida? Vamos ser sinceros, eu ia ter um concurso público com salário médio. Não é um salário hoje incrível. Quando a gente coloca as contas hoje na ponta do lápis, você vai ver o preço de uma escola, você vai ver o preço de um plano de saúde, você fala, cara, eu estou vivendo na média. Eu estou vivendo no salário médio. O que eu ia fazer? Eu ia dar uma aula para complementar a renda. E a aula ia ser limitada, aquilo tem um teto. O que é diferente hoje no empreendedorismo. Quando a gente escolhe um concurso público, a gente sabe que tudo vai ter um teto. Quando a gente vai para o empreendedorismo, o teto somos nós que fazemos. O céu é o limite. E eu hoje vejo que aquilo não me faria feliz. Talvez eu fosse estar onde eu estou hoje. Talvez um pouquinho mais para frente, talvez depois, mas eu chegaria a isso. Porque a minha felicidade, e aí eu volto ao meu dilema, a minha felicidade foi questionada. Porque na época eu tinha um carro que eu queria, eu tinha um concurso praticamente que estava pronto, era só estudar mais um pouquinho. Pô, vamos lá, vamos de novo, vamos refazer a prova. Eu nem voltei para fazer a prova, cara. A prova foi cancelada, voltou todo mundo para a primeira fase e eu não voltei para fazer a prova. Eu não quis. Então deixa isso aí. Deixei isso para lá, de lado. E eu me deparei um dia com uma questão. O que é felicidade? O que é felicidade para você não é felicidade para mim. E eu vou invocar um professor que para mim hoje ele é um clássico, Clóvis de Barros Filho. Que tem um livro maravilhoso, uma série de livros, né? Eu fui fazer filosofia por causa dele, inclusive, cara. Ele foi o cara que me fez querer entender mais, me inspira. E ele traz um exemplo, vou copiá-lo com a licença autoral do professor, e ele fala assim, existem pessoas que são felizes dentro de um avião, indo para Dubai, na primeira classe, onde você pode tomar banho dentro do avião. E o professor fala, eu odeio avião e odeio tomar banho. Então tomar banho dentro de um avião não é o que vai me fazer feliz. E aí eu vejo pessoas que falam assim, pô, o que me faz feliz é estar 5 horas da tarde de frente pra praia, tomando uma caipirinha. Pô, mas eu não bebo. Nem de praia eu gosto. Detesto aquela areia no meu pé. Então o que te faz feliz não me faz feliz, cara. Eu detesto o frio. Tem gente que ama a neve. E se você me permite, Bruno, uma vez eu tava vendo uma palestra dele falando sobre qualidade de vida. E faz muita conexão com o que você está mencionando. Ele fala, poxa, qualidade de vida para alguns é estar na praia, de bermuda, tomando uma cerveja. E aí, há quem diga que isso é qualidade de vida para todo mundo. Ele falou, para mim, qualidade de vida é eu estar dando aula em São Paulo, no centro, na Paulista, pegando trânsito para ir dar uma aula. Para mim, estar dentro de um escritório é qualidade de vida. Eu ter ali o meu ambiente de trabalho. Então ele traz muito essa visão, acho que até para exemplificar o que você está dizendo, do que é qualidade de vida e o que é felicidade. Sim. Né? E a felicidade, ela é subjetiva, né? A honra é subjetiva, né? O que te faz feliz, o que me faz feliz. Então, eu gosto muito daqueles jargões populares, né? O que seria do branco se todo mundo gostasse do preto? O que seria do vermelho se todo mundo gostasse do amarelo? E o que seria do frio se todo mundo gostasse do calor? Então, a felicidade e o gosto, ele é inerente a cada um. E isso se dá também, Bruno, por conta de nossas crenças e costumes. E aí eu entro um pouco na parte de PNL, né? Então, quando a gente é acostumado com algo, aquilo se torna algo que a gente gosta. Então, as nossas crenças, todos os nossos comportamentos, eles se dão por 2 motivos. Ou por um forte impacto emocional, ou por uma crença, uma repetição. Então existem crenças. Pô, quantas vezes a gente não ouviu falar que dinheiro não dá em árvore, dinheiro não traz felicidade, dinheiro você não ganha de maneira honesta. Ah, o fulano tá rico, deve estar roubando. E isso é uma crença que vai sendo instalada e por muitas vezes, cara, a gente faz dinheiro, só que gasta muito dinheiro. Então eu tenho aquela crença de que o dinheiro é sujo, de que o dinheiro não é bom.
E isso faz com que, por mais que você trabalhe, uma hora você não vai prosperar. Você não vai conseguir avançar na riqueza. Porque as suas crenças te levam a crer que o dinheiro é ruim. Duas coisas, né, Bruno? Eu vejo muita gente falar isso, que o brasileiro ainda tem esse estigma que parece que ter dinheiro é ruim, é sujo, é feio. Eu não quero falar que eu tenho dinheiro, eu não quero falar que eu prosperei, porque as pessoas falam, né, dão um jeito de menosprezar isso. Sim. Né? Acho que isso é uma cultura, é uma crença que a gente precisa realmente quebrar, se espelhar em pessoas que de fato prosperaram da forma correta, né? Porque a gente sabe que tem gente que prospera, mas tudo que prospera errado cai. Volta para trás, né? Então eu acho que isso é muito importante. Mas eu queria trazer um ponto aqui, Bruno, e você é um cara que tem muito conhecimento nisso, pode nos ajudar aqui. Tem muito advogado que, por conta dessas crenças, tá? Ele não acredita que o escritório dele pode crescer, pode virar uma empresa. Ele não acredita que ele pode delegar para alguém, né? E aí você falou muito de inteligência emocional. Eu vejo muitos colegas com dificuldade de prosperar e de crescer no escritório. Um escritório para crescer precisa de gente, né, Bruno? Sim. E eu vejo muita gente com dificuldade de crescer porque, mas ninguém vai conseguir cuidar do processo igual eu. Ninguém vai conseguir lidar com o cliente. Eu não posso deixar o cara falar com o meu cliente, deixar o advogado, o estagiário, o advogado associado falar com o meu cliente. Ninguém faz melhor do que eu. Ninguém faz melhor que eu. Isso é uma crença. Como é que a gente pode começar a desenvolver a cabeça desses colegas que ainda idealizam isso, Bruno, para que eles prosperem, né? Bruno, hoje a PNL é uma ferramenta incrível, né? Se você pega um pouco até vamos pegar de Star Wars, a resposta está dentro de você. Isso é um fato. Mas uma das técnicas que a gente traz são as perguntas. E essas perguntas são perguntas de verdades ou não verdades. O que eu estou perguntando é verdade ou não é? Essa crença que eu tenho, ela é verdade ou não é? Ninguém faz melhor do que eu. Peraí, ninguém? Ninguém, eu quero dizer, nenhuma outra pessoa. Não, deve existir uma outra pessoa que faça. Talvez Harvey Specter faça melhor do que eu. Então não é ninguém. Então alguém faz melhor. Então quando eu pego isso e começo a colocar, ninguém. Eu tenho um amigo que ele tem uma transportadora e ele tem 4 caminhões na transportadora dele. E ele não contrata mais ninguém. E eu já conversei isso com ele diversas vezes. E ele acredita o quê? Que todo mundo que entrar lá vai me roubar. Pô, cara, você precisa colocar um sócio, você precisa colocar mais alguém, você precisa colocar um investidor. Não, um sócio vai me roubar. Mas por quê? Porque ele já foi roubado antes. Então ele acredita que todo mundo que vier vai roubá-lo. Quando você tem o empreendedor, um outro problema gravíssimo dos advogados, esse é o maior problema. O advogado, ele quer ser a mão de obra, ele não quer ser empreendedor. Ele quer ser o advogado. A gente sai da faculdade com essa cabeça, Com essa cabeça. Que a gente tem que fazer tudo, que o processo é nosso, a responsabilidade é do advogado, então exato. É minha OAB que tá lá. É minha OAB que está lá, então eu tenho que cumprir todos os prazos, eu tenho que olhar o processo, eu tenho que estar em todos os momentos do processo. Eu acho que isso é um detalhe importante, Brunão. Tem muitas partes do processo que a gente consegue delegar, mas falta esse entendimento e talvez essa objeção do dono do escritório quebrar, né? Cara, eu vou te dar uma solução prática para isso. E aí é algo que você consegue construir. Hoje, o que eu aconselho, e eu já tive casos nesse sentido, pega um estagiário, cara, e vamos falar entre aspas, cria ele. Coloca esse cara na sua mentalidade. Vamos voltar. Eu falei para você que comportamento, as crenças, elas são colocadas de 2 maneiras. Ou aquilo que eu acredito como uma verdade, ou um forte impacto emocional. Quando eu pego aquilo que eu acredito como uma verdade e eu implanto essa verdade, e o que a gente está falando hoje, empresarialmente falando, estamos falando de cultura da empresa, visão da empresa. Então, quando eu tenho um funcionário que ele tem a mesma cultura e a mesma visão que eu, ele vai fazer o mesmo trabalho que eu faço. Então, vamos lá. Hoje o meu escritório é um escritório de direito de família, e eu sou pró-homem, pró-pai. Então não adianta eu pegar uma mulher, com todo respeito a quem pensa diferente, mas não adianta eu pegar uma mulher com uma cabeça feminista totalmente pró-mulher e contratar ela para mim, porque ela vai contra os meus clientes.
Então, ela não vai conseguir fazer a leitura. Por mais que, né, é advogado, você vai exercer o direito ali, você vai exercer a defesa do seu cliente de qualquer forma, mas o sentimento é diferente, né? Sim. E a gente vai voltar nisso mais na frente quando nós vamos falar de IA na advocacia. Mas quando você tem pessoas que elas têm o pensamento e o mesmo sentimento, lembra aquela brincadeira que eu falei? Quando o cara escreve lá, mas por amor ao direito vamos ao debate, será que é o meu ego que está falando? Será que não é o meu momento emocional? Ali eu tenho que ter a minha emoção. Porque quem está julgando também é uma emoção. E eu tenho que fazer o julgador sentir, ter o sentimento da leitura daquilo ali. E eu falo que você, hoje, trabalhar com pessoas, é muito diferente você aplicar a lei e fazer justiça. Então, quando eu tenho dentro do meu escritório, dentro da minha empresa, as pessoas que pensam como eu penso, essas pessoas, elas vão entender muito melhor. Eu tenho como delegar para elas. Agora, como que eu vou passar uma tarefa, por exemplo, que envolva condicionamento físico para uma pessoa que ela não tem condicionamento físico? Então, é claro que ele não vai fazer aquilo do jeito que eu quero que ele faça. Como que eu vou querer um escritório onde todo mundo tem um pensamento, seja para lado A ou para lado B, e eu vou pegar o cara que pensa para o outro lado e trazer ele para pensar junto comigo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou contratar alguém, quando eu vou pegar um estagiário, é realmente entender, cara. E não é essa questão de inclusão, que é algo para mim que banalizaram. Eu tenho que trazer pessoas diferentes. Incluir alguém diferente e tratá-lo como igual. Então você diferenciar pessoas, cara, e tá tudo bem se você não gosta de certas coisas. Eu não gosto de pessoas que pensem de um lado A ou B da política. Não adianta eu trazer um cara que pensa totalmente, porque o primeiro debate que a gente tiver na hora do almoço vai dar problema. E nós vamos criar um clima horrível dentro do meu escritório. Então, não é fazer distinção de pessoas, não é ter preconceito com pessoas, mas as pessoas devem andar no mesmo lugar. Eu sempre falo que a mudança de mentalidade, a mudança de comportamento, ela tem 3 pilares. Isso eu já falei, você já ouviu, cansou de ouvir isso. Ambiente, acesso e a mentalidade. Se eu estou com um ambiente que as pessoas pensam como eu penso, tudo se torna muito mais fácil, tudo flui. Eu não preciso colocar uma máscara aqui para te agradar, que é o grande problema da humanidade hoje. É a necessidade de agradar. Cara, quantos caras bons, quantos advogados bons, hoje em dia, não estão aparecendo na internet, não estão mostrando o seu talento, não estão crescendo o seu escritório, porque tem medo do julgamento que vão fazer deles. Não é fazer marketing em cima da advocacia, porque isso é proibido pelo estatuto. Mas é o cara ir lá mostrar o trabalho dele. É o cara comemorar a vitória. É o cara mostrar o que ele está fazendo. E por vergonha ele não faz. Então, hoje, a nossa falta de prosperidade, vamos dizer assim, muita gente não fica rico por travas. Porque talvez eu não mereço, porque eu nem sei quem eu sou, ou porque isso aí não vai dar certo. Então nós temos muitas travas que aquilo não vai dar certo. Tá, mas alguém sabe? Eu gosto de fazer uma analogia, né? E aí esse é o momento que as pessoas às vezes até me olham meio torto. Mas tem uma mulherada hoje que fala assim, homem nenhum presta. Quando elas falam nenhum, é nenhum, cara. Mas ela fala isso com o quê? Com base nas experiências que ela teve em relacionamentos anteriores. Vamos trazer o contrário também. O homem fala, não, mulher nenhuma presta. Nenhuma presta? Ou isso é com base nas suas escolhas? Porque você escolhe com base nos padrões. Os padrões que você vê. Você vê na televisão, você vê em relacionamentos parecidos, você vê com pessoas com quem você convive. Você está fazendo um parâmetro sobre o que você... A sua estatística está baseada no que você conhece. Exato. Né? Então não tem ali... O pessoal de estatística fala, né? Não tem ali você não foi buscar parâmetros que não seja o seu. Então você está limitado à sua visão. Exato. Eu penso que assim... A pessoa que ela não desenvolve o escritório dela... Por medo do ser humano, Brunão, ela tá errando, eu acredito, nesse momento. A pessoa não vai ter capacidade. Cara, o direito... Tá deixando dinheiro na mesa, viu, cara? Sem dúvida, porque não consegue escalar o escritório. Mas quando a pessoa deixa de contratar, pensando que ninguém vai ter a capacidade técnica. Não, exato.
Infelizmente, nós perdemos há poucos dias aí uma das pessoas que é o maior exemplo disso. Ele sempre falou que ele não era o cara mais técnico, mas a mão santa dele era de tanto treinar. Exato. Era a mão mais treinada que virou santa. O sucesso é treinável. Exatamente. O sucesso é treinável. Exatamente. Então, assim, você deixar de contratar alguém, porque ninguém vai ter capacidade, eu já experienciei isso e eu sei que é mentira. Eu treinei pessoas que trabalharam comigo e que ficaram melhores que eu no desenvolvimento processual, no desenvolvimento técnico do direito. Sim. Então, você tem que ver pessoas e pensar que você tem que contratar e ter gente contigo que sejam pessoas com caráter, que sejam pessoas do bem, que sejam pessoas que se alinhem com os seus propósitos, com os seus princípios. Sabe uma coisa que existe muito, Brunão? Orgulho e ego. Então, por vezes, a gente mexe no ínfimo do ser humano. E tem cara que vai estar vendo aqui agora e fala assim, esse cara tá falando besteira. Eu não tenho ego, mas eu sou o melhor do mundo. Mas eu não tenho ego. E aí o cara olha e fala assim, não, ninguém vai fazer como eu faço, porque ele acredita que o jeito que ele faz é o sempre certo. Só que a gente esquece de uma coisa, o ser humano ele é mutável. E eu estou falando biologicamente. Todos os dias, milhares e milhares de células se renovam no nosso corpo. Todos os dias a gente pensa coisas diferentes que a gente não pensava antes. E outra, eu seria um ignorante, e o estoicismo fala muito sobre isso, que seria uma burrice eu pensar hoje exatamente o que eu pensava ontem. Porque, cara, hoje nem o céu é mais o mesmo do que era ontem. Hoje nenhuma configuração da natureza é igual a que era ontem. As folhas que hoje estão no chão, ontem não estavam. Então tudo muda. E por que a minha opinião não vai mudar? Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu serei assim. Não, isso está errado. Nós temos que nos adaptar. Outro dia eu estava conversando com um amigo e ele estava dando um exemplo de um comerciante que estava fechando as portas de um comércio. E o comércio dele existiu por 30 anos no mesmo lugar. Aí ele falou, nossa, mas por que você está fechando, fazendo queima de estoque? Ele falou, porque não deu certo. Como não deu certo? Não deu certo. Veio essa coisa de mercado digital, de vender na internet. Deu certo por 30 anos. E aí ele falou, agora não deu mais certo. Não, meu amigo, deu certo. É exatamente isso. Por 30 anos deu certo. O que não deu certo? A sua mentalidade não adaptou. Porque eu tenho que pegar hoje e olhar que as pessoas estão comprando pela internet. Então por que eu não crio um WhatsApp? Por que eu não coloco isso numa plataforma? Por que eu não coloco isso para vender? Hoje você tem diversas plataformas que entregam no mesmo dia. E por que aquilo não deu certo? Porque a gente não se adaptou. Ah, mas eu sempre fiz assim. Meu avô fez assim, meu pai fez assim, eu faço assim para os meus filhos fazerem assim. Não, não vão fazer. Porque hoje nós temos as IAs. E se a gente não se adaptar, nem a advocacia vai ser a mesma daqui a 10 anos. Não, já não é mais a mesma. Já não é mais a mesma. Hoje você coloca lá no chat da vida, você coloca, ele faz aquilo de uma maneira incrível. Cara, tem o tal do Cloud agora, que tá um negócio absurdo. Tá. Absurdo esse Cloud. Então, daqui a pouco ele vai substituir quase tudo. Ele não vai substituir o comportamento humano. Porque sentimento ele não tem. Mas a forma de pensar, a forma de agir, ela tá vindo totalmente desenhada conforme a inteligência artificial. Você programa aquilo. Por outro lado, também é legal, acho que cabe um parênteses a gente falar aqui, vai descontextualizar um pouco, mas é mais curiosidade. As inteligências artificiais, elas têm uns devaneios, né? Então, outro dia eu perguntei para minha inteligência artificial se ela já teve delírios comigo, ela já passou onde é. Mas tem quantas pessoas que simplesmente não vão fazendo aquilo e tomando aquilo como verdade absoluta? E uma outra coisa que eu acho que isso é incrível, e isso mudou a minha forma de ver a vida, é que uma verdade só é realmente uma verdade quando ela é descoberta por si mesma. Pô, falei difícil, né? Caraca, desenvolve isso aí, Brunão. Olha só, algo só é verdade pra mim quando eu descubro aquilo como verdade. E algo só é verdade pra você quando você descobre aquilo por verdade. Eu vou trazer um exemplo incrível. Mas a sua religião, ela é verdade pra você porque você descobriu ela como verdade. Talvez no seu coração, talvez por um sentimento, talvez por um chamado, talvez por uma crença familiar, porque você foi criado dentro de um berço de tal religião. Agora, para outra pessoa, por exemplo, a religião dela é verdade absoluta. Inclusive, eles matam e morrem por uma verdade absoluta. Que é descoberta por quem? Por eles.
Então, eu acho que o exemplo mais forte que existe para a gente falar disso é o exemplo religioso. Porque aquilo que eu acredito, que eu defendo com a minha própria vida é a verdade. Só que eu só sei que aquilo é verdade porque eu acredito naquilo como verdade. E não adianta vir você falar para mim com aspectos filosóficos, com aspectos de genealogia. Técnicos, não. Para mim você está devaneando. Para mim o que você está falando é besteira. Eu só vou acreditar aquilo quando eu descubro por mim mesmo. E se eu posso trazer isso, Brunão? Deixa eu ver se eu entendi. Porque filosofia é uma coisa que eu gosto, mas é difícil de entrar na minha cabeça. É difícil. Deixa eu ver se eu entendi. Eu posso trazer isso, por exemplo, para a política? Eu mostro para você aqui. Tá aqui, ó. Saiu a notícia de que o fulano fez tal coisa. Ah, não, mas eu não acredito nesse veículo de informação. Exato. Total. É isso? Total. É totalmente isso. Não, mas tá aqui, tá aqui. Não, mas eu não acredito nesse veículo mente. Agora um outro que sem credibilidade falou um negócio que me serve, que me interessa, eu acredito. Totalmente. É verdade. É verdade. Totalmente isso. Brunão, o que acontece? Hoje você tem exemplos claros de corrupção, de casos de julgamentos, de casos de... Eu não vou defender ninguém, tá, cara? Vamos falar juridicamente, né? Vamos falar como estudantes do direito. Você teve um caso de um político do executivo que foi condenado em 2 instâncias. E, de repente, numa manobra, aquele processo dele é trazido para um tribunal superior e ele simplesmente deixa aquela condenação por vício no processo. Ele não é inocente. Porque inocente, para mim, e me corrija se eu estiver errado, mas o que eu aprendi na faculdade, que inocência é uma sentença transitada em julgada, uma sentença absolutória transitada em julgada. Ou seja, ele não tem uma sentença absolutória transitada em julgada. Ah, mas a presunção da inocência. Não. Ali ele já tinha perdido a presunção da inocência, porque a partir do momento que ele foi para uma segunda instância onde o tribunal, um colegiado, manteve a discussão, a condenação, ele perdeu a presunção. Ou não é isso que diz o direito? E aí, eu tenho milhares e milhares de pessoas que falam assim, não, mas espera aí, ele é inocente, houve um erro, houve um juiz que quis incriminá-lo. Mas, eu estou te provando aquilo, A mais B. O que falta para você ver? E aí, aquela pessoa nunca vai acreditar nisso. E cara, o que vai acontecer? Vamos tomar cancelamento, vai ter gente xingando a gente, vai ter gente falando um monte. Por quê? Não, olha lá, eles estão acusando um presidente, ou eles estão acusando uma pessoa de ter feito alguma coisa que ele não fez. Não. Ele está beneficiado por uma outra coisa. Então eu volto para essa ponta. A verdade só é verdade quando ela é descoberta por si mesma. Então se eu não acredito, se eu não olho aquilo, se eu não descubro que aquilo é verdade, se os meus olhos não têm o viés de enxergar a neutralidade daquilo, pode fazer o que for. Eu gosto de um exemplo bem esdrúxulo, né? Vamos falar assim. Mas o amigo que fala pro outro amigo, tua mulher tá te traindo. E o cara fala o que não, isso aí é coisa sua, você quer acabar com a amizade. É você que você tem ciúmes. Você tá dando em cima da minha mulher. Então o cara não vai acreditar. E, infelizmente, isso é papo pro dia inteiro, né, cara? Não, com certeza. A gente vai embora. Hein? Brunão, e falando sobre também mentalidade, mas aí trazendo e aí falando para aquele colega nosso que tem um escritório. Você não chegou a advogar, mas você se inscreveu na OAB, mas não chegou a advogar, né? Ou chegou a advogar alguma parte ou não? Não, eu estagiei no escritório de um amigo. Tá. Então eu tinha impedimento, né? Por conta do funcionalismo público, eu tinha impedimento. Mas eu fiquei com ele lá, fui aprender a prática jurídica, porque na época eu prestava os concursos, e aí o MP ele tinha a exigência, né, da prática. E eu vou ser sincero, o cara é gostoso, né? Aquela briga no computador, você até afunda a tecla, né? Quando você pega o jeito. Mas você tinha essa linha pro concurso, né? Sempre. Eu entrei na faculdade de Direito querendo ser delegado de polícia. Esse era o meu objetivo. E eu brinco que eu não falhei, tá? Eu desisti. Porque eu acredito hoje, sempre acreditei, inclusive quando eu fui pro mercado financeiro, fiz day trade, eu tenho uma passagem no mercado financeiro. Mas eu sempre acreditei que as pessoas, elas não falham, elas desistem. Então, chegou uma hora que pra mim aquilo não fez mais sentido. Prestar concurso público pra mim não faz mais sentido. Tanto que hoje não faz mais sentido. Eu continuo passando, tenho minhas horas de estudo,
Então eu gosto de estudar mais ou menos 4 horinhas por dia. Às vezes eu divido ela, 1 horinha de manhã, 2 horinhas à noite, mas eu sempre estou estudando ali uma média de 4 horas, um pouco a mais, um pouco a menos, mas eu gosto muito de estudar, porque eu sou o cara que eu gosto de estar igual a gente está agora, eu não preciso colar nada, cara, as coisas vão vindo, as informações vão vindo, e eu descobri com a neurociência, eu já sabia, mas eu descobri o nome, né, que na neurociência o nosso cérebro é ilimitado, cara, as nossas conexões, a neuroplasticidade, que é a capacidade dos nossos neurônios fazerem novas conexões, isso é ilimitado. Então você nunca vai parar de absorver conhecimento. Nunca. E eu gosto, eu sou um curioso pelo saber. Eu brinco que eu gosto de saber de tudo. E tem coisas que eu gosto de saber de profundidade. Tem coisas que não. Por exemplo, se a gente vai falar de futebol, eu sei que ontem foi 5-4, mas eu não sei nome de jogador, porque para mim isso não é algo que me acrescenta. Mas é uma distração. Porque eu gosto de sentar num lugar, o pessoal tá falando de futebol, vamos falar de futebol, vamos bater papo. Acho que a gente tem que ter essa... Coloca na essa caixinha do hobby, né? Do lazer. Eu brinco que a gente tem o conhecimento útil e o conhecimento inútil, né? E eu tenho um amigo, cara, eu vou fazer um parênteses, é muito engraçado. Ele tá conversando assim agora, aí ele olha e fala assim, cara, esse cara que tá fazendo esse filme aí, ele ganhou 4 Oscars já, inclusive ele fez tal filme, tal filme, tal filme, tal filme, tal filme. Aí você fala, qual? Esse cara? Aí você fala assim pra ele, qual? O Tom Cruise? Ele fala, não, o outro que tá do lado dele. Eu falo, cara, ele não sabe só dos atores principais, ele sabe dos coadjuvantes também. Então, são os conhecimentos que a gente vai tendo. E ele sempre brinca, né? Ele fala, momento sabedoria inútil, momento conhecimento inútil. Mas eu vejo muito isso. E repete a pergunta que eu me perdi. Fui falar dele e me perdi. Brunão, a questão aqui é o seguinte. A gente tem que pontuar para aquele advogado que ainda não entendeu que ele é dono de um escritório e um escritório é uma empresa. Aonde a chave para esse dono de escritório mudar, não vou usar aquela palavra que todo mundo adora, mindset. Do Minecraft. aonde esse advogado precisa se apegar, vamos dizer assim, aonde ele precisa se direcionar para mudar a cabeça e entender que ele tem uma empresa, Bruno. Seja de uma pessoa, Sim. Seja de uma pessoa e um IA, seja de uma pessoa e um estagiário. A mentalidade empreendedora, eu preciso parar e pensar, eu tenho um escritório, então eu tenho uma empresa. Aonde você acha que esse advogado precisa virar a chave? O que ele precisa... Aonde ele precisa se apegar para isso? Cara, em primeiro lugar, sabe onde esse cara vai mudar de chave? Na frente do espelho. Por quê? A hora que ele enxergar que ele é um empresário e não um trabalhador de mão de obra do escritório de advocacia, ele vai começar a ter atitudes de um empresário. Então, o advogado ele precisa... E eu volto naquele pilar que eu sempre falo, ambiente, acesso, mentalidade. Ele precisa frequentar ambientes onde tenham outros advogados ou outros empresários, ainda que não sejam empresários de advocacia. Pô, o cara vai num grupo de networking. Chega lá, ele conversa com um cara que é dono de uma empresa de plástico, ele chega lá, ele conversa com um cara que é dono de um escritório de contabilidade, ele conversa com um cara que ele é dono de uma empresa com 90 pessoas, com 100 pessoas, e ele começa a ver que nem tudo, que o trabalho dele não é 100% a mão de obra. Por quê? Enquanto ele senta no escritório dele, o cara pode ter o escritório mais lindo que for, cara, Avenida Paulista, 25º andar, mas ele chega lá 9 da manhã, trabalha até meio-dia, para almoçar, e à tarde ele cumpre a agenda, ele é funcionário. Não, eu faço a minha agenda, hoje eu atendo o de cliente que eu quiser. Não, irmão, você é funcionário. Você atende com a disponibilidade que você quer, mas você ainda cumpre. Por quê? Eu sou um empresário, quando eu falo eu vou atender, eu não vou atender. Ó, esse cliente eu atendo. Esse cliente aqui, Bruno, você atende ele lá, tá bom? Eu direciono. Então é montar uma estrutura de empresa. Isso começa na mentalidade. É a partir do momento que ele olha e fala, eu não sou mais advogado. Eu sou um dono de um escritório de advocacia. Eu sou dono de uma empresa de advocacia. Quando ele começa a enxergar isso, e ele começa a trazer essa questão dessa mentalidade, e a gente tem que falar mesmo do mindset, né? Quando ele traz a mentalidade de empreendedor, de empresário, ele dá o primeiro passo. O segundo passo, ele tem que frequentar os ambientes do nível que ele quer chegar. Cara, é clichê, mas você é a média das 5 pessoas com quem você anda. Se eu ando com 5 caras, que a gente sai do fórum, vai tomar um café ali naquela padaria, como que chama aquela padaria maravilhosa, Santa Terezinha, né? Do lado do João Mendes, que tem a coxa creme maravilhosa.
Santa Terezinha? Santa Isabel? Não lembro. Rapaz, não lembro. Mas é uma das mais antigas de São Paulo ali. Isso. Na rua, no quarteirão, né? Do outro lado na do travessa, João Mendes. do ali. lado do João Mendes. Depois nós vamos achar o nome da padaria. Mas o cara desceu do fórum, saiu da audiência, ele vai lá pra padaria comer a coxa creme lá. Melhor coxa creme. Ele vai sentar na mesa com mais 4 advogados, que vão falar sempre a mesma coisa. Vamos falar do juiz? Cara, meu processo caiu na 18ª vara. Aquele juiz lá não tá dando nada hoje, hein, meu? Hoje o bicho tá... Não sei o que aconteceu, tá virado. A gente vai falar daquilo. O que você vai saber? Você vai saber das artimanhas da advocacia. Mas você não vai saber de tocar uma empresa. Pô, cara, contratei faculdade tal, os estagiários estão saindo de lá com uma qualidade incrível. Eu fui lá, contratei 2 estagiários hoje. Mão de obra deles é maravilhosa, o pessoal tem uma cabeça legal, eles querem crescer, querem progredir. Coloca no seu estagiário a visão dele ser um sócio um dia. O ser humano, ele precisa de ambição. E hoje nós vivemos uma geração de ambição praticamente zero. A galera veio no minimalismo. Por quê? Tudo que vem acontece de traumas que nós temos dos nossos pais e dos nossos avós. Então, a primeira coisa que você quer hoje, você não quer que teu filho tenha a vida que você teve. Você não quer que o seu filho tenha a ausência de pai que você teve porque seu pai tinha que trabalhar para pagar sua faculdade, sua escola, seu sustento. Então você quer dar algo mais leve para eles. As gerações que estão vindo agora, elas estão vindo de uma maneira com que elas querem menos bens materiais e mais tempo de qualidade. Então os empregos se tornaram descartáveis. Você acha mesmo que hoje um funcionário de 19 anos, de 20 anos, aceita ficar 12 horas dentro do escritório igual você fica? Não fica. Mas por quê? Porque ele não tem uma motivação. Agora chega lá, outro dia um cara me perguntou assim, como que eu faço para minha equipe de venda bater meta? Cara, eu não sei o que fazer. Eu falei, iPhone 17, sorteia pro cara que dobrar a meta esse ano. Pega um cara e sorteia para ele, dá um estímulo para ele. O que todo mundo quer. Porque assim, o ser humano ele funciona de 2 formas, cara. Ele só vai porque algo o motiva a ir. Pô, eu lembro que eu ia trabalhar por quê? Porque eu queria comprar um carro para sair com a namorada. Era isso que eu queria trabalhar. Eu gostava de trabalhar? Não gostava. Depois eu fui gostar de trabalhar. Mas eu queria o dinheiro, eu gostava do dinheiro. Hoje eu vou por quê? Primeiro, cara, eu amo o Pix, né? Eu brinco, eu falo assim, a melhor coisa que tem pra mim é quando cai o Pix na minha conta. Mas eu gosto de quando eu vejo a mentalidade do cara melhorada. Esses dias Precisa fazer sentido, né? Precisa fazer sentido. Precisa fazer sentido para aquele profissional. Lá em Okinawa, no Japão, eles trouxeram uma técnica, eles trouxeram para o mundo uma técnica chamada Ikigai. O Ikigai, ele é aquilo que você gosta de fazer com aquilo que vai te dar dinheiro. Que inclusive o professor Clóvis também escreveu sobre isso, se não me engano. Eu acho que ele tem algo sobre isso. Agora você me pegou, mas eu acredito que ele tem algo Eu sim. acho que tem. Ele fala muito sobre isso, sobre o sentido da vida, né? Quando você junta aquilo que você gosta de fazer, cara, eu adoro fazer isso, eu adoro falar de comportamento humano. A gente vai ter que editar 200 vezes isso aqui, porque tem hora que a gente se perde e a gente vai nesses devaneios maravilhosos. Mas quando você fala de algo que você gosta, e quando aquilo te dá dinheiro, é a satisfação. Bruno, eu falo pra você, cara, hoje eu me encontrei. Eu vou até 100 anos de idade nisso aqui, cara. Falando disso, mudando, trazendo mudança para as pessoas. Pô, é muito gostoso. Recebi uma ligação de um cliente, tem acho uma semana mais ou menos, e já fazia 6 meses que a gente não tava mais de 6 meses que a gente não tava mais junto, e ele virou pra mim e falou assim, cara, eu preciso falar com você porque eu quero te contar uma coisa. Ó, eu conquistei isso que eu tanto queria. Demorou um pouco mais, mas olha, todos os dias de manhã eu fazia aquilo, conforme você me falou. E ó, eu conquistei, cheguei, tô lá. Pô, isso pra mim foi muito melhor do que... É gratificante. Cara, o dinheiro que ele me pagou, eu nem sei mais o que eu fiz, eu já gastei, já investi em outra coisa, mas aquela mudança dele é incrível pra mim. Então, quando você hoje tem essa mentalidade do prazer no seu trabalho, você vai cada vez mais crescendo. E como você adquire isso? Com novas perspectivas, com novas pessoas, com novos ambientes. Agora, se eu estou todos os dias dentro do meu escritório, na minha salinha, olhando para o computador, só naquele das 9 às 18, e aí dali eu saio, eu vou para casa, eu entro nessa roda dos ratos, eu nunca vou conseguir evoluir. E é grave, cara, eu nunca vou conseguir evoluir. Por quê? Eu vou ficar esperando o milagre bater na minha porta. E o milagre nunca vai bater na minha porta, eu tenho que ir atrás. E aí pra gente fechar esse raciocínio, né,
eu gosto de falar assim, quando Jesus ia curar alguém, o que ele perguntava para a pessoa? Jesus olhava para o cego estava lá, sem enxergar. Jesus falava, o que queres de mim? O paralítico estava lá, no chão, sem poder andar. O que queres de mim? Pô, Jesus, é claro, né? Eu quero andar, cara. Mas não. Jesus esperava que você fosse voluntário. Então, a questão da oração, por exemplo, é você orar e ter ação. Então, eu sei o que eu tenho que fazer e eu preciso fazer. Agora, ficar esperando o milagre, eu ficar na roda dos ratos, é complicado. E aí, só pra gente encerrar esse raciocínio, uma coisa que você falou, e para mim faz muito sentido. A faculdade, ela não ensina a gente a olhar como empreendedor. A não ser que você faça uma faculdade de empreendedorismo. De empreendedorismo. A faculdade ensina o quê? Passar na UAB. É isso que você sai de lá pronto para passar na UAB. É isso que as faculdades focam. A gente dá conhecimento técnico e conhecimento jurídico. Mas o que você aprende numa faculdade, e eu não estou menosprezando nunca a faculdade. Não, é necessário, é essencial. É essencial. Mas o que você aprende lá é ser um buscador de lei. E entender a lógica do direito. Sim. Mas isso não vai te tornar um empreendedor jurídico. Mas a faculdade também, ela não te ensina a buscar o espírito de justiça. A faculdade te ensina a aplicação de lei. Aí a gente volta. A justiça, ela é algo inerente a cada um. Cara, todo mundo tem uma questão de aceitar algumas coisas, outras não. Por exemplo, vamos trazer um assunto polêmico. Legalização do uso da maconha. Tem gente que acha que tem que legalizar a maconha, porque é normal, é tranquilo. Tem gente que acha que não. E aí, quando eu caio como um juiz para julgar o uso da maconha, é justo? É claro, eu tenho que aplicar a lei, mas vamos voltar no tempo aí, vamos voltar 10 anos atrás, né, quando não tinha pacificação pelo STF. Mas usar droga, usar a maconha, merece ou não merece a punição? Aquilo acaba sendo inerente a cada um. Então eu entender se para mim é aceitável ou não. Para você pode ser, para mim não é. Aí a gente vai vir, né, Bruno, para aquele princípio de sociedade. Sim. É para isso que aquele bando de gente está lá em Brasília. Exato. Porque a gente fala muito do judiciário, mas isso não é aplicação do judiciário. Não. Isso é aplicação do legislativo. Na teoria, né, o legislativo foi eleito pelo povo, então ele representa uma vontade social que a maioria decide. A maioria vence. Então é colocado para votar e colocado para decidir algo que seja um bem comum para a sociedade. Sim. Né? E aí a gente vem distorcendo um pouco isso, né, com o passar do tempo, nesse sentido. É o legislativo, é o judiciário que tem que cuidar disso? Não é. Não é. Não é. Então, aí a gente vai para aquele princípio de sociedade. Eu acho que o Estado deve ser laico. Eu não tenho que achar nada se o Estado é laico. Exato. Ele é. Eu tenho que achar se é certo ou não. Se o Estado achar, se o conceito de sociedade achar, é Sim. Isso. Né? Aí a gente vai aprofundar demais, né, Bruno, nesse assunto, que é muito interessante, e que se a gente for puxar, a gente tem muitas polêmicas jurídicas e muitas teses e conversas que vêm sendo feitas pelo mundo, não é só no Brasil, né, Bruno? Sim. E eu acho que a gente tem que desenvolver como sociedade em todos os aspectos, inclusive nisso. Mas eu queria trazer um pouquinho desse seu conhecimento de desenvolvimento pessoal, Bruno, para essa nova fase da advocacia. Tem muitos colegas que às vezes ainda não enxergaram, mas a advocacia mudou. Assim como acho que todas as atividades, todas as atividades empresariais, todas as profissões, elas vão passar por uma mudança brusca. Sim. Por conta da tão falada inteligência artificial. A gente ainda está vendo a inteligência artificial como aquele chat que você entra lá, faz uma perguntinha e ele te traz uma resposta. A coisa já está muito mais além do que isso. Eu já estou tendo automatizações dentro de escritórios em que estão fazendo atividade e funções que um estagiário já faria. Sim. Já então, mas o estagiário vai acabar? O advogado associado vai acabar? Não, não vai, porque é aquilo que a gente vem conversando desde o começo do nosso bate-papo. O ser humano ele não é substituível porque ele tem o raciocínio e o sentimento. Sim. Mas a IA vai fazer muita coisa, principalmente aqui para nós que estamos falando do direito
da advocacia em si. A IA, ela vai resolver muito problema, ela vai solucionar muita coisa e muita coisa já vai ser automatizada. Então, eu entendo que essa nova advocacia, o dono de escritório, Bruno, precisa saber mais de ser humano, precisa saber mais do comportamento humano e sobre vendas. E aí eu queria trazer o seu ponto, né, como especialista nisso, sobre comportamento humano. O dono de escritório ele vai ter que entender de ser humano, né, Bruno? Bro, a IA já é uma realidade, né? Não adianta a gente falar vai ser, não, ela já é uma realidade. Como eu disse, o Claude, ele é algo inexplicável. E você coloca lá, ele faz uma petição. Só que você vai ter que ter, primeira coisa, o manejo do ser humano. Porque é aquilo que a gente falou, quem está julgando vai ser um juiz ainda. E o juiz, ele é uma pessoa com sentimentos. E você vai ter que entrar no aspecto subjetivo daquilo que ele está fazendo. Vamos ser simples. Matar alguém. Teve a morte, teve o fato. Aplica-se a pena. Tríade do direito lá, né? Fato, valor e norma. Tá, mas quando você olha aquilo, aquele aspecto subjetivo, aquele crime passional, ele é mesmo passional? Então hoje você vai ter a questão ainda e hoje que eu falo, é hoje daqui para frente, né, hoje nesse futuro, você tem essa questão da análise da justiça, e não só aplicar o direito. Eu brinco que durante muito tempo eu analisei procedimentos disciplinares dentro da Polícia Militar e você tem uma tese que você tem uma transgressão que é o chegar atrasado. E aí vamos colocar lá que todos os dias você chega 15 minutinhos atrasado, 20 minutinhos, meia horinha, 50 minutos, todo dia. Você é um atrasado contumaz. Falar pra você, se a gente marcar algo que é 7 horas da manhã, você vai chegar às 8. Se a gente marcar às 8, você vai chegar às 9. Cara, tá na sua cultura chegar atrasado. E eu sou um cara que todos os dias eu chego 10 minutos antes, meia hora antes, porque eu detesto chegar atrasado. Só que deu um dia que nós deparamos com uma fiscalização. E a fiscalização pegou nós dois chegando atrasado. Você é o atrasado contumaz, todo dia chegou atrasado, era mais um dia normal para você, nada mudou. Eu, nesse dia, saí 45 minutos antes do meu horário previsto, porque eu sabia que meu carro estava estranho, só que ele ainda assim não chegou no meu posto de trabalho. É justo que nós dois recebamos a mesma pena? Eu penso que não. Mas o que diz a norma? Chegar atrasado. Então, aplicar a lei, aplicar a norma e fazer justiça... Tem que ter o fato concreto no meio dessa história toda. Tem que ter o fato, tem que ter a razão. Tem que ter. Então, quando a gente traz essa questão do manejo da lei, ela não pode ser 100% tomada por uma inteligência artificial. Ela tem que analisar, mas vamos analisar o histórico do agente. Mas e o princípio da pessoalidade? Tá, mas você tem que analisar quem é aquela pessoa. Porque eu posso trazer uma outra motivação para outro fato. Quando você traz hoje dentro de um escritório, e vamos colocar agora o advogado já como empreendedor, a visão dele do empresário, ele vai ter que ainda fazer com que o time dele produza mais. Toda empresa precisa de uma coisa para sobreviver. É o coração da empresa, é o setor de vendas. Toda empresa precisa vender. Como você vai motivar um time de vendas? Fator humano. Eu tenho que entender o que o meu time gosta. Eu tenho um time que todo mundo é fit. Todo mundo vai para academia na hora do almoço. Então, esse mês, quem bater a meta, eu vou trazer um bolo de chocolate. Cara, ninguém come bolo de chocolate aqui dentro. Não adianta eu trazer um bolo de chocolate com uma Coca-Cola. Não. Eu tenho que, sortear um pote de whey protein. Um wheyzão. Um wheyzão do importado. Pau. Então, quando você entende o seu fator humano, você trabalha com mais afinidade naquilo. Você afina melhor. É como um instrumento musical. Você não adianta falar, vou colocar uma IA para tocar um violão se o violão não estiver afinado. Se o violino não entrar com o ângulo certo na corda, ele vai fazer um barulho horrível. Então o empresário, o empreendedor, ele vai precisar, mais do que nunca, se especializar em comportamento humano. Eu fiz a pós-graduação da PNL para lideranças. Cara, eu tenho uma história muito legal. Porque durante um tempo eu participei de um motoclube,
onde as pessoas pagavam para estar no motoclube e eu exercia lá dentro um cargo de liderança. E olha que loucura, eu tinha que convencer aqueles caras, marmanjo, brutamonte, barbado, e tinha uns caras que não gostavam de lavar o colete, aquele coletão raizão lá, convencer aqueles caras a fazer o que eu queria. E como que eu ia fazer aquilo? Porque não adianta virar pro cara e falar assim, eu tô mandando você fazer. Não, não tem como. Você tem que ter o manejo da pessoa. Então, tudo que eu vou pedir para você fazer, você tem que enxergar um benefício naquilo. Por que você compra algo? Porque você enxerga um benefício naquilo. Então a questão de, hoje, um time, um chefe de time, um líder, ele tem que mostrar para o liderado dele qual que é a vantagem que ele vai ter ao cumprir aquilo. E isso não vai ter nenhuma IA que traga, cara. Porque é você entender. Porque, vamos pegar a questão de amostragem, né? O que todo mundo quer é aumento? Não, nem sempre. Às vezes você tem uma advogada lá que o que ela quer é passar 2 horas a mais do dia dela com a filha dela. Às vezes você tem um cara que a única coisa que ele quer é poder buscar a filha dele na escola. A única coisa que esse cara quer. Você pode pagar 15 mil reais pro cara, 30 mil, 50 mil, só que ele tem que estar no escritório de segunda a sexta, das 7 às 19. A filha entra na escola às 8 e sai às 18. Esse cara não quer o salário. Ele prefere abrir mão, às vezes, de um salário de 50 mil para ganhar 20, mas que ele possa pegar a filha dele na escola todos os dias. Então é entender aquilo do ser humano. Nem todos os seres humanos, e a gente volta lá no professor Clóvis de Barros, nem todos os seres humanos são motivados pela mesma coisa. Eu adoraria tomar banho na primeira classe de um voo da Emirates. Mas é isso realmente que me move? Não. Porque o que adianta eu tomar banho num voo de primeira classe da Emirates indo sozinho para Dubai? Sem a mulher que eu amo do meu lado. Isso é felicidade? O que adianta, cara, eu tá lá tomando uma champanhe caríssima, um Dom Perignon na Torre Eiffel, sozinho, sem a mulher que eu amo. Então, quando eu entendo do que me move, o que me motiva, eu consigo avançar mais. Quando eu entendo o que o meu funcionário precisa, o que o meu colaborador da empresa precisa, eu faço com que ele produza muito mais. Então, entender de pessoas nunca vai ser obsoleto. Nunca vai ser demodê. Entenda o que o seu colaborador precisa. E daqui para frente vai ser essencial. Porque não vai ser só técnica. Você pode contratar um advogado que foi mestrado, pós-doutor na USP. Se ele não se identificar e você não se identificar com ele, com a cultura do seu escritório, porque hoje a gente fala muito de cultura e isso é sério. Se ele não tiver o perfil e não se identificar. Sabe uma pergunta que eu faço quando eu vou contratar alguém no meu time? Se eu for no seu antigo chefe e perguntar para ele 5 coisas que eu vou odiar em você, o que ele vai me responder? Cara, é incrível. Porque eu penso assim, o caráter é uma coisa que você não molda. Não. Competência você molda. Bruno, não entendo nada de direito do trabalho. Nada. Só que é o seguinte, cara, tô saindo aqui, tô indo ali me matricular, tô indo lá fazer uma pós-graduação, vou fazer um curso de imersão, vou passar 300 horas lendo direito do trabalho. Vou ler a CLT do A ao B, do B e acabou. Cara, você vai mudar. Só que um cara que pega cliente por fora, o cara que alicia o teu cliente para sair do escritório, esse cara você não muda, cara. Esse cara é safado. Não tem outra palavra para falar. Como que você vai colocar um cara nesse escritório? Acho que é caráter, né? Acho caráter. Que caráter também. Tem perfil e tem caráter, né? Sim. Quando a gente fala de perfil, é algo mais difícil de você identificar. Sim. Mas tem que estar alinhado. Caráter é caráter em qualquer lugar. Exato. Mas acho que perfil, por exemplo, aquela pessoa não tem perfil para ser um audiencista dentro do meu escritório. Porque aquela pessoa não gosta de lidar com a pressão de uma audiência. Mas aí vem uma outra coisa, né, cara? Hoje tudo isso é muito fácil de você detectar. Por exemplo, você tem os testes de perfil. Você tem um DISC, por exemplo. Você vai lá e aplica um DISC no cara. O que acontece? Por muitas vezes a gente tem ânsia, a gente tem necessidade de contratação rápida. E aí é que vem um outro problema, cara. Quando você faz algo na pressa, tudo que você faz no imediatismo te dá problema lá na frente. Tudo. Eu brinco assim, canetinha. Você perde 30 quilos em um mês, tá? E lá na frente? Mas ainda ninguém sabe. Tudo que você faz no agora, e eu falo por experiência própria, teve uma época da minha vida aí que eu apliquei o tal do Ozempic.
Cara, perdi 6 quilos em um mês, que era o que eu precisava. Queria perder 6 quilos para entrar no campeonato rapidinho. Que beleza. Ganhei 8 depois. Porque eu não mudei os meus hábitos. Então hoje quando você falar, vamos emagrecer, vamos fazer um emagrecimento saudável? Hoje no meu time eu tenho nutricionista, eu tenho nutrólogo, eu tenho pessoas que estão na minha comunidade pra gente fazer isso. E eu venho ali, cara, devagarzinho, saí de 104 quilos, já tô em 96, sabe, fazendo com qualidade, né, saúde. E eu sei o quê? Que no final de semana eu adoro um vinho, eu adoro um whisky, cara. Eu posso ir num evento, tomar um vinho, tomar um whisky, que segunda-feira tá tudo certo, vou tomar meu chazinho de manhã, vou tirar aquele inchaço que tem, mas não adianta eu ir na loucura. Quando eu contrato alguém na loucura, quando eu trago alguém para o meu time na loucura, aquilo lá na frente pode me dar trabalho. Então, o nosso maior problema hoje, o problema do ser humano, e o problema da nossa geração, na verdade, é o imediatismo. Hoje, você tem tudo na palma da mão. Você tem tudo que você precisa na palma da mão. Você consegue esperar hoje algo chegar em 30 dias? Ninguém quer, cara. Ninguém quer. Eu mandei fazer uma cabeceira para minha cama, 35 dias para chegar. Eu quase desisti da compra. Aí foi por 35 dias para chegar. Eu falei, não, mas é o que eu quero. Eu tinha duas opções. Ou eu comprava que demorava 35 dias, ou eu comprava outra que não era a que eu queria. Os 35 dias passaram, não passaram? Vai chegar, né? Vai passar, cara. O tempo, ele é implacável. O tempo é implacável. Há meia hora atrás eu tinha 20 anos. Hoje eu tenho 40. E daqui a pouco a gente vai estar assistindo isso aqui, porque isso aqui vai eternizar. Eu vou falar, caramba, olha só, quando eu tinha 40 anos como eu era. O tempo ele vai passar de qualquer forma. Só não vai dar pra gente falar, pô, eu tinha cabelo naquela época. Cara, eu tenho, é que eu corto, viu? Brunão, pra gente encaminhar pro fim aqui, me conta um pouquinho, você falou aí da comunidade e tal. Hoje você tem uma mentoria, certo? Tenho uma mentoria, eu tenho uma comunidade. Legal. Então, conta um pouquinho pra gente. Eu me especializei em mentalidade masculina. Pô, masculina, por quê? Hoje é muito bonito quando a gente fala rede de apoio de mulheres. Mulheres que se apoiam, mulheres que entendem umas às outras. Mas quem são os homens que se apoiam? Quem são os homens que estão junto um com o outro? O homem quando se reúne, cara, é pra falar de futebol, falar de mulher, falar besteira. Mas quando um homem se abre com o outro de verdade? Quando o homem vira pro outro e fala, Bruno, eu tô com um problema, cara. Isso é muito simples, isso faz parte da gene humana. O homem só fala o problema dele para outro homem quando ele tem a esperança que o homem vai ajudá-lo a resolver. Se não, não. Eu tô com um problema aqui, cara, você vai me ajudar? Não, então você não precisa saber do meu problema. Só que a gente não coloca isso pra fora de uma maneira amistosa. Pô, Bruno, eu tô com um problema assim. Ó, irmão, não vou conseguir te ajudar, cara. Eu não tenho como te dar 100 mil reais agora. Mas se você fizer isso, será que isso não te ajuda a levantar 100 mil reais? Você fala, pô, verdade. Aquilo vai aliviar uma pressão em você. Então, por vezes, eu não vou ter a solução para o teu problema de imediato. Eu não vou ser o salvador da pátria, mas eu vou te ajudar a ter um caminho. E os homens precisam disso. Às vezes a gente não sabe que precisa, mas precisa. Então, pensando nessa rede de apoio mútuo, eu falei, pô, eu vou criar uma comunidade. Eu vou trazer homens de valor, homens com a mesma visão, com o mesmo propósito, para que a gente se apoie. Geralmente quem faz parte são advogados, são empresários, são gerentes de empresas, são pessoas em posição de liderança que querem ter com quem desabafar, querem com quem ter um bate-papo. A gente faz uma roda de charuto de vez em quando, cara. A gente fuma um charuto, e é literalmente um charuto, porque um charuto a gente fica 1h30 fumando um charuto. E aí fuma um charuto, toma um uísque, e aquele momento de relaxar, de falar de alguma coisa que não seja besteira, não é uma conversa supérflua. Sabe, a gente fala de Deus, a gente fala de família, a gente fala sobre emagrecimento saudável, atividade física, cara. Hoje, para mim, um pilar essencial é a atividade física. Porque o seu corpo, ele funciona literalmente por hormônios. Quando você não faz atividade física, você tem uma desregulação enorme dos seus hormônios. O nível de testosterona cai. O homem é movido a testosterona. E aí, quando você tem homens que conversam sobre masculinidade de uma maneira saudável, tá? E eu quero deixar bem claro que machismo e masculinidade são coisas totalmente diferentes. O machismo é a necessidade da imposição de um homem fraco. Então o cara é fraco. Ele não consegue se provar, ele não consegue conquistar, então ele impõe. Isso é machismo.
Machismo geralmente vem com violência, geralmente vem com gritos, com imposição. Isso é machismo. E eu abomino isso. O que eu falo é masculinidade saudável. Pô, vamos reconquistar a esposa, cara. Quantos caras não estão dentro de um relacionamento que eles não lembram a última vez que deram um beijo na esposa? A última vez que o cara deu flores pra esposa? A última vez que o cara fez amor com a esposa? Então isso é frequente. Eu brinco assim, né? Isso é normal? Não, não é normal, mas é frequente. Acontece muito. E quando você tá no meio de homens que você vai pegando pelo exemplo, você vai fazendo conforme os outros vão fazendo, você vai moldando um caráter novo. Você vai moldando suas novas atividades. Porque o exemplo, ele é algo que ele vai arrastando. Você se molda, por exemplo. Pô, por que a gente veio de terno hoje, não veio de camiseta? Porque a gente sabe, primeiro, que o ambiente exige, que o público exige e que faz parte daquele meio. Então é um exemplo. É nada mais do que o espelhamento. Quando você está com pessoas de valores, pessoas que pensam como você pensa, que agem como você pensa, suas atitudes vão se refletir em outros lugares. Você vai estar no meio de 5 empresários que pensam em crescer a igreja e pensam em crescer a empresa, pensam em progredir. Você vai progredir. Ah, o que eles fazem? Todo domingo eles vão para a igreja. Todo domingo eles fazem aquilo. Cara, eu tô precisando orar mais, tô precisando rezar mais. Que igreja que você vai, Brunão? Pô, eu vou lá, cara, eu vou conhecer a tua igreja. E aí você vai mudando. Pô, tô vendo que você treina todo dia às 6 horas da manhã, hein, cara? Exemplo arrasta. Pô, vou com você. Sabe, eu acho ridículo quando eu vejo alguém falar assim, ninguém tá preocupado com o seu tá pago de hoje. Tá sim, meu irmão. Continua postando o seu tá pago. Você tá influenciando alguém. Continua postando. Pô, continua postando teu perfume lá, cara. Quase que esqueci de passar perfume hoje. Falei, não, o Brunão vai estar cheiroso, vou passar um perfume aqui. Peguei um perfume que eu tinha lá no fundo da gaveta, que eu comprei uma vez no Dutch Free, que eu vi de uma vez. Não, peguei. Mas o quê? O teu exemplo vai arrastando. E a gente vai buscando sempre se espelhar nas melhores pessoas. Um grande problema que a gente tem na sociedade hoje é que você não tem mais quem é exemplo. Você não tem exemplo de música, você não tem um exemplo de artista, você não tem um exemplo de ator. Cara, eu tinha o Arnold Schwarzenegger como exemplo. Eu queria ser igual ao Arnold Schwarzenegger. Eu queria ser igual ao Rambo. Hoje, quem é o exemplo? A gente leva... É curioso, você comentou aí nessa questão do treino, Bruno, e eu tive essa percepção porque eu sempre treinei de idas e vindas, não sou um cara disciplinado, mas sempre gostei, sempre busquei estar, né, numa certa frequência fazendo atividade física. E eu comecei com essa história de postar, e aí o dia que você não vai, o fulano manda mensagem, pô, não vi seu story, mas eu tô aqui. Eu fui, e aí, você não foi? Exato. E aí, no tom da brincadeira, no tom do, o cara quer se mostrar, então, a gente acaba motivando. A questão do perfume que você falou. Sim. É um hobby, é um gosto pessoal, é um hobby, mas que eu já fiz conexões com pessoas que chegam e falam assim, puta, olha, esse perfume é muito bom, cara, que você gosta de perfume, pô, tenho esse aqui, e às vezes as pessoas se animam, se motivam a mostrar também. Sim. Perfume, como você falou, pô, eu vou pegar o perfume aqui. Eu tenho um mentor, Thiago, um abraço. Tem um mentor, e ele fala muito assim, intencionalidade. Tudo que a gente faz tem que ter intencionalidade. Às vezes você postou um perfume ali, um cara nos seus stories estava procurando aquele perfume, mas ele não sabia se era bom ou não. Bruno, esse perfume é bom. Só que você, cara, tava querendo falar com esse cara há muito tempo que você queria dar uma forma de introduzir um assunto com ele e você não achava uma brecha, uma entrada. Ali você teve. Então, algo que o Thiago fala, às vezes ele traz de uma maneira muito legal, e eu trago isso pra minha vida, né? Você tem que ser intencional. Não é ser interesseiro. Porque quem é interesseiro, irmão, tchau. Vambora. A venda, eu sempre falo, a venda tem que ser leve. Eu gosto de vender quando eu vejo que o cara não tava nem aí, de repente a gente tá junto. Então tem cara que você não imagina que você vai vender pra esse cara, daqui a pouco esse cara tá no seu ciclo, tá na sua mentoria. Porque é leve. Você tem que trazer isso de uma maneira intencional, mas não interesseira. Quando você é esse exemplo, pô, você posta o perfume lá, cara, todo dia eu dou uma olhada. O treino, pô, o Bruno treinou hoje, cara. E às vezes eu tô cansado também, não é todo dia que a gente tá motivado, cara. E eu falo, motivação, ela acaba. A motivação acaba, porque nós somos pessoas duais. Todos os dias nós temos o alto e o baixo. Então tem dia que eu quero, tem dia que eu não quero. Isso é normal, isso faz parte.
A gente brinca que é o eletrocardiograma, né? Um dia tá em cima, uma hora tá embaixo, uma hora tá em cima, uma hora tá embaixo. O problema é que quando ficar reto, é porque acabou. Você só vai deixar de ser dual o dia que você morrer, cara. José Roberto Marques, grande mestre do desenvolvimento humano, ele traz isso nas formações dele. Então, quando você deixar de ser dual, é porque acabou. Faz parte também, né? Do dia que você fala assim, olha, não fui treinar, hoje eu não quis, hoje não deu. Eu voltei para as artes marciais, porque para mim é extremamente importante. Eu gosto muito de artes marciais, então eu já fiz karatê, voltei pro karatê, mas eu já fiz judô, já fiz jiu-jitsu, fui brincar no Muay Thai, não me apaixonei. Eu acho que você tem que ser muito com o que você se identifica. Eu gosto muito da disciplina do karatê, né? O karatê ele tem essa questão da luta ser muito mental também. E tem dia que eu falo, cara, hoje eu não queria treinar, tô cansado. Pô, chega lá, vai doer, vou trocar porrada, vai ser dolorido. Só que se eu não for, eu sei que eu vou me arrepender. E teve um dia que eu juro pra você, na hora que eu cheguei na esquina pra entrar na academia, eu falei, se eu for embora? Eu falei, pô, eu vou embora. Cara, a hora que eu saí do treino, cheguei no Sensei, dei um abraço nele e falei assim, obrigado. Aí ele, por quê? Foi porque eu não ia vir treinar hoje. Foi o melhor treino de karatê que eu já fiz na minha vida. Então, às vezes a disciplina, às vezes não, com certeza, a disciplina ela tem que superar a nossa motivação. Porque é lindo o discurso, apaixone-se pelo processo. Caramba! Tem dia que você não quer o processo nem a pau, você quer o resultado, cara. Só que você não pode esquecer nunca disso. E aí, pra gente concluir um raciocínio que eu acho que a gente deixou até em aberto, foi o nosso imediatismo. Quando a gente contrata olhando hoje, quando a gente faz as coisas com base no hoje, e a gente não enxerga lá na frente, a gente não sabe quais são as consequências. O advogado que vive o dia após dia, ele não sabe onde quer chegar. Alice no País das Maravilhas tem uma frase clássica, né? Alice pergunta pro gato, gato, onde essa estrada leva? Ele fala onde queres chegar. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer estrada serve, qualquer caminho serve. Quando você não sabe onde você quer ir, por que você treina, Bruno? Por que você vai pra academia todo dia às 6 horas da manhã? Ah, porque eu quero ter mais saúde. Ah, porque eu quero ficar bonito pelado. Ah, por algum motivo eu treino. Tá, então foca no objetivo. Foca lá na frente. E não naquilo que você quer fazer. As grandes metas, elas devem ser divididas em submetas, em pequenas metas. E você tem que celebrar as pequenas conquistas. Pô, hoje tá muito em alta celebrar mêsversário de bebê, né? Acho bonitinho. Primeiro mêsversário, segundo. Mas isso nada mais é do que você celebrar as pequenas conquistas. São pequenas metas, cara. Hoje a gente celebra de ano em ano, porque senão a gente vai ficar muito chateado de todo mês a gente saber que a gente tá mais velho, né? Mas você celebrar pequenas metas. Cara, hoje eu fechei um contrato que não era o contrato que eu queria. Mas, pô, tá ótimo. Cada cliente que eu fecho, eu celebro, cara. Cara, pegando esse gancho, Brunão, do que você tava dizendo sobre pequenas conquistas, né? Essa semana a gente teve aí a grata, né? A grata... satisfação. Cara, fomos pegos de surpresa ali, olhando os números do café, do podcast, e vimos que a gente atingiu mais de 1 milhão de visualizações. Cara, eu fiz um stories, eu falei disso, e para alguns, né, talvez alguns influenciadores, alguns podcasts, isso pode não ser nada, né, Bruno? Mas para nós é uma conquista, porque a gente é um projeto que a gente começou faz 6 meses. Okay. E então, assim, para nós é uma pequena conquista, e eu falei, eu acho que a gente tem que sim comemorar, postei, falei que estava muito feliz, porque é os passos, né? Para chegar em 10 milhões, tem que você passar por 1 milhão. Para chegar no milhão, tem que passar pelos 100 mil. Sim. Então, as pequenas conquistas constroem, né? Constroem uma grande vitória, né, Bruno? Exato. Sabe, Bruno, hoje as pessoas enxergam os grandes. A rede social traz muita comparação. E vamos ser muito sinceros, cara. 90% das pessoas que postam na rede social não são o que são. Eu vou dizer 99%. Tem muito. E aí, quando a gente vai falar de empreendedorismo, para mim, um dos primeiros, e acho que um dos maiores nomes que me vem à cabeça é o Flávio Augusto. Só que eu não tenho como comparar hoje as minhas metas com metas do Flávio Augusto. Um cara que já nasceu com uma mentalidade empreendedora. Como que eu vou tem comparar? Uma jornada, tem né? uma jornada. Mais de 30 anos, Flávio Augusto tem mais de 50 anos de idade, mais de 30 anos empreendendo. O Flávio Augusto vendeu e comprou a mesma empresa. Sabe, como que hoje eu vou me comparar ao Flávio Augusto? Eu tenho que ter ele como inspiração. Mas não adianta eu falar que
vou repetir exatamente o que ele faz, porque primeiro que não tem nem como, né? Os lugares que ele frequenta, a nossa conta bancária ainda não nos permite frequentar todos. Mas eu tenho que entender quem hoje é o meu par, quem está fazendo um pouco melhor do que eu. A grande magnitude da vida é entender ela como uma escada. Eu tenho que olhar lá para cima onde eu quero chegar, mas eu tenho que ver degrau por degrau. Então é atingir o próximo nível. Qual que é o próximo nível? Qual que é o próximo ponto? Qual que é o próximo passo? Cara, eu lembro quando eu comecei com mentorias, e as primeiras mentorias que eu fiz de graça. Porque eu queria pegar o know-how, queria entender. Legal, agora eu vou cobrar um valor. Pô, legal, fechei tantas, agora eu vou cobrar outro valor. Agora eu vou cobrar outro valor. Eu não posso chegar hoje e achar que eu vou vender uma mentoria num valor de um apartamento, que é o que grandes mentores fazem. Hoje, para você ter uma ideia, se eu não me engano, a mentoria do Flávio Augusto, estamos em 2026, tá na casa ali de R$500 mil. Uma mentoria. Eu não tenho esse know-how para chegar ali. Então eu tenho que entender qual que é o próximo passo. Tá, mas e os caras estão no mesmo nível que eu? Quanto que esses caras estão cobrando hoje? O que esses caras oferecem? O que eu posso fazer para melhorar a vida da pessoa? Então eu também tenho que olhar para o cara que está abaixo de mim e falar para ele, irmão, vem cá, vem comigo, vou te ajudar, vamos juntos, vamos crescer junto. Porque uma coisa eu falo, cara, não existe inveja no andar de cima. O que existe é a hombridade, é um do lado do outro. O cara que tem inveja, o cara que está tentando te passar a perna, ele não vai conseguir subir no próximo nível. A gente é de uma região de São Paulo onde praticamente todo mundo conhece todo mundo. Eu lembro que quando eu cheguei em você, eu falei de um cara e você falou, pô, esse cara veio aqui, cara, esse cara falou isso pra mim. Então a gente sabe que conforme a gente vai subindo o degrau, é uma pirâmide. Ela vai afunilando. E um vai conhecendo o outro. Sim. Pô, em 10 minutos de assunto, quantos caras conhecidos a gente não conseguiu trazer numa conversa? Então se um cara pisou na bola com você, ou se eu chego lá e eu sou uma fraude, você vai ligar pro outro cara no outro dia e fala assim, pô, meu, conheci o Bruno Bertoncini ontem, cara. Ele vai olhar pra você e falar, Bruno, cai fora. Esse cara não presta, esse cara fez isso comigo, esse cara fez isso com meu irmão, esse cara fez aquilo com meu irmão. Então, a confiança, ela é o que vai à sua frente. E eu lembro que o meu pai sempre fala, né? A coisa que você tem que preservar é o seu nome, a sua honra. E isso é uma coisa que eu trago muito pra mim, cara. É você deixar um legado, é você ir à frente. Então, quando você tem essas atitudes de irem levando onde você passa o seu nome, o seu legado, isso vai ficar pra eternidade. Todo mundo fala, né? Plantar uma árvore, fazer um filho, escrever um livro, né? Eu já escrevi um livro e plantei uma árvore, falta fazer um filho. Tá em tempo. Tem tempo. Brunão, quero agradecer esse bate-papo. Se deixar, a gente podia continuar essa conversa pelos próximos 3 dias aí, mas não podemos, temos que voltar para casa, né? Porque nossas esposas estão nos aguardando. Então, vamos fazer assim, Bruno, a gente vai inverter o lado da mesa e eu vou te convidar para ir no podcast da Comunidade Verdadeiro Homem. Boa, será um prazer. Será um prazer. A gente vai bater um papo lá. A gente continua esse assunto. Será um prazer total, tá? Convite aceito. Brunão, muito obrigado por esse bate-papo, muito obrigado por ter recebido o nosso convite de pronto, atendeu, ajeitou a agenda e estamos aqui hoje fazendo esse bate-papo incrível. Pessoal que está em casa, muito obrigado por assistir o nosso podcast. Queria deixar para vocês aqui, na descrição vai estar as redes sociais do Bruno, quem quiser seguir. Também vai estar na descrição do vídeo as redes sociais da Inovise, Soluções Digitais e da Blue Chip Media, que faz esse podcast acontecer junto conosco aqui do Café. Você falou quem quiser seguir, mas quem não quiser seguir, segue também, porque às vezes eu dou um tapa lá, pode ser pra você, você acorda e fala, pô, é verdade, minha vida vai mudar por causa disso. Quem quiser seguir, segue, quem não quiser, segue também. Segue também. Muito obrigado, Brunão. Pessoal, um grande abraço, obrigado por assistir mais esse episódio e até o próximo, valeu.